Hoje teremos o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, com o título Fé e Obras, a lição 5. E quem irá contribuir com o estudo será nosso amigo e facilitador, Ives Facuri. Ives, seja bem-vindo e bom estudo. Boa noite, pessoal. Nós vamos dar sequência aqui no estudo do livro Palavras de Vida Eterna, que a cada segunda-feira traz uma reflexão nova para nós, como sendo aquele suporte que a providência divina oferece para cada um de nós, para compreender melhor determinados fenômenos da vida, determinadas passagens do Evangelho, que representam para nós verdadeiros roteiros de conduta, roteiros de vida, que nos garantem o equilíbrio e a saúde espiritual. Hoje, dando sequência ao livro Palavras de Vida Eterna, que eu até recomendo a aquisição, porque é um livro muito rico de informações e que nos dá um suporte muito grande na compreensão de algumas questões da vida e de nós mesmos. Hoje nós vamos estudar a lição número 5, que é uma lição inspirada no apóstolo Paulo, em que ele vem falar para a gente sobre fé e obras. Então esse é o título da mensagem. No decorrer do estudo, é claro que eu vou ler a mensagem, mas antes eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a fé e traçar algumas definições dentro daquilo que nos seja possível. Porque sempre quando é para definir uma palavra tão pequena como fé, né, mas que representa algo muito grandioso na vida de todos nós, é sempre muito difícil, é um verdadeiro desafio definir fé. Mas nós vamos tentar aqui, para ajudar o nosso raciocínio, a estabelecer uma diferença fundamental, que vai nos ajudar a compreender melhor o tema. E essa diferença é uma diferença que deve ser estabelecido entre aquilo que a gente considera como sendo fé e aquilo que se denomina como crença. Então existe uma diferença muito grande entre crença e fé. E no que consiste essa diferença entre crença e fé? É porque a crença, ela é uma aposta emocional naquilo que você direciona ao sagrado, ao transcendente. É mais uma aposta emocional. E a fé é aquela que já precisa necessariamente se apoiar em elementos racionais. Em elementos racionais que o conhecimento humano é capaz de proporcionar. Então, a grande diferença inicial que a gente pode estabelecer entre crença e fé é que a crença, ela se trata de um sentimento, né, de uma aposta emocional em alguma coisa, enquanto a fé, ela já corresponde a uma linha de raciocínio que é oriunda de um certo saber, de um certo método criterioso dentro de informações que a sua racionalidade já é capaz de apreender. Então, a diferença fundamental entre crença e fé é essa. Só para a gente poder ilustrar com um exemplo. Às vezes a gente olha para o céu e o céu está nublado. E aí a gente aposta que vai chover. Essa aposta que vai chover é o quê? É fé ou crença? Crença. É a crença. Você empiricamente deduz que vai chover pelaquilo que você está observando, pela lógica das circunstâncias que você está observando. Agora, o serviço de meteorologia vai saber dizer melhor que você se vai chover ou não. Porque o serviço de meteorologia, ele já tem determinados elementos técnicos
mais seguros do que a sua aposta que vai chover ou que não vai chover. Então, a grande diferença que a gente pode estabelecer inicialmente entre fé e crença é justamente essa. A fé, ela exige de nós determinado conhecimento, até mesmo para que ela possa ser uma fé sólida, para que ela possa ser uma fé que não esteja tão sujeita aos abalos que muitas vezes a vida estabelecem para nós, e que se não tivermos perante esses abalos, perante esses desafios, perante esses obstáculos, uma fé estruturada dentro de uma racionalidade, a gente acaba descambando para o pessimismo, a gente acaba nos desviando para a negação, porque nós estamos mais ainda no campo da crença do que no campo da fé. Então, todo aquele que cultiva uma fé estruturada dentro de elementos racionais, como eu estabeleci uma semelhança com o serviço de meteorologia, esse está mais preparado para lidar com os obstáculos e com os desafios da vida, sem sofrer tanto abalo perante eles. Então, e aí existe um dado fundamental. Existe um dado fundamental. A fé que se assenta nesses elementos racionais, nesse conjunto de informações lógicas que, de certa forma, nos despertam para determinada realidade, nos dá uma segurança na vida muito maior do que daquele que estagia no campo da crença, e dentro de qualquer ventania ele é capaz de se desviar da rota, ele é capaz de se desviar do caminho. Então, a fé é aquele sustentáculo que está assentada numa certeza racional. Numa certeza racional. E a crença é aquilo que está assentada numa aposta emocional, sem nenhuma base que a fundamente. E aí, essa pessoa que está mergulhada no campo da crença, ela está muito mais vulnerável a cair no pessimismo e a cair na descrença. Agora, uma vez no campo da fé, dificilmente nós retrocederemos, para um campo de desânimo perante a vida, porque o próprio surgimento da fé exige de nós determinado aparato, de informações e de racionalidade que determinam o nascimento desse sentimento que nos garante a sustentação. Então, essa primeira diferença entre fé e crença, ela é fundamental para nós. E uma vez nós adentrando o campo da fé, a fé por ela mesma não basta. Porque quando a gente fala de fé, e a gente pergunta para alguém, qual é a sua fé? E aí a pessoa fala, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico. E por mais que a gente nos classifique dessa forma, a nossa fé, a gente ainda vai perceber que é muito vacilante. Por mais que nós estejamos no campo da fé, no caso do espiritismo, assentados sobre um aparato de informações racionais, essa fé ainda não foi edificada intimamente por nós de uma maneira plena. Nós ainda estamos construindo essa fé. E é justamente pelo fato de nós estarmos construindo essa fé que nós estamos mais no campo da crença, naquela crença que vai se estabelecendo de uma maneira cada vez mais edificada pelas informações que nós vamos recebendo, para que um dia, com a evolução, nós acabemos por conquistar a fé definitiva, que é transformadora. Então, essa distinção inicial, ela é fundamental para a gente poder compreender o tema e estabelecer que o cultivo dessa fé, uma vez estruturada no ser, fatalmente ela desencadeia em obras. Porque quanto mais fé estruturada dentro de si o indivíduo tem, mais incomodado ele se sente
mais incomodado ele se sente com determinadas situações da vida que antes não o incomodavam. Porque a fé, ela representa uma espécie de iluminação interior capaz de fazer você vislumbrar dentro de si, a semelhança de um raio-x, aqueles pontos patológicos existentes dentro de você. Porque toda a fé representa um movimento íntimo de transformação que exige uma percepção mais exata de si mesmo dentro na identificação das nossas potencialidades e das nossas dificuldades. Então a fé, ela é transformadora justamente porque, uma vez inseridos nesse conjunto de informações capaz de sustentar determinado ideal em nós não conseguimos mais permanecer acomodados à semelhança do que éramos antes. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: fé sem obras é morta. Porque a fé é uma consequência, as obras são uma consequência natural da fé. E aí é preciso a gente poder estabelecer aqui algumas questões que eu acho de fundamental importância para a gente poder compreender o que são essas obras fruto da fé. O que são essas obras? Porque muito se confunde. A gente fala assim: aquele que tem fé, ele tem obras, ele precisa ter obras. E a gente confunde essas obras, muitas vezes, com trabalho voluntário, com cesta básica, com aquele que se entrega à filantropia, com aquele que se entrega a ajudar os outros. Mas obras, no sentido de uma consequência natural da fé, vai muito para além disso. Eu não estou querendo dizer que essas ações beneficentes, elas não sejam resultado da fé, porque também é. Mas as obras, por consequência da fé, não se encerram nesse tipo de atividade apenas. Vai muito para além disso. As obras, que elas são consequência da fé, primeiramente, elas representam no indivíduo um estímulo para cada vez mais buscar conhecer, buscar o saber. Porque através do saber o indivíduo passa a olhar para o mundo de outra forma e ele passa a estar muito mais revestido de determinados saberes que o permitem encarar a realidade com muito mais maturidade do que antes. Então a fé, no sentido das obras, é primeiramente esse estímulo para que cada vez mais o indivíduo inserido na fé busque reforçar essa fé através de novas informações, no sentido de uma ampliação do seu campo intelectual. Porque Leon Denis, que é um filósofo espírita, ele diz o seguinte, que a evolução do espírito, ela se consiste em duas asas, simbolicamente representando aquilo que vai permitir com que a gente possa alçar voos para evoluir: amor e sabedoria. Essas são as duas grandes asas da evolução. O amor sem a sabedoria, ele se torna deficiente. E a sabedoria sem o amor, por sua vez, também se torna deficiente. Então, a conjunção perfeita da evolução é uma mistura de amor e sabedoria. O que antecede a sabedoria? O conhecimento, a inteligência. Ou seja, todo aquele indivíduo que busca se intelectualizar, ele está num caminho de um dia desenvolver a sua sabedoria. E o que antecede o amor? O que antecede o amor? O sentimento. Então, todo aquele que busca desenvolver em si sentimentos nobres, ele está num caminho para que um dia o amor possa se tornar uma realidade na sua intimidade. Então, veja bem que o conhecimento antecede a sabedoria e o sentimento antecede ao amor, o sentimento bem vivido. Então, é essa busca
em que a cada experiência terrena nos proporciona uma oportunidade de desenvolvimento que vai representar a nossa evolução espiritual efetiva. Será que a gente acha que Freud, por exemplo, o pai da psicanálise, ele chegou no patamar de intelectualidade dele nessa atual existência? Somente? Ou será que aquele patamar de intelectualidade de Freud, de Albert Einstein, de Charles Darwin, foi uma construção que obedeceu séculos de preparo até que aquela inteligência primorosa pudesse ter aflorado um dia? Porque geneticamente é inexplicável que Albert Einstein tenha tido a inteligência que ele teve a partir de elementos genéticos. Porque os pais dele, os avós, eram pessoas muito limitadas para que geneticamente pudesse se explicar tamanha potência intelectual. Então, genética não é. Então, o que está por trás desse florescimento de uma inteligência primorosa, se não vivências anteriores que proporcionaram o acúmulo de informação para que um dia essas informações reunidas pudessem estar a serviço da humanidade? A reencarnação, as construções pretéritas que todos nós estamos estabelecendo, cada um de nós aqui nesse salão, no campo dos sentimentos e no campo da intelectualidade. Então, é essa a ferramenta, é esse o dinamismo da evolução. É sempre assim que acontece. Então, esse impulso proporcionado pela fé, ele meio que te dá combustível para buscar um reforço cada vez mais daquela fé que já brotou dentro de você, através do conhecimento, através da busca cada vez mais de informação. Vocês acham que Santo Agostinho, por ele ser Santo Agostinho, ele abandonou os estudos? São Tomás de Aquino, o próprio Chico Xavier, por mais que a fé desses espíritos já tenha sido uma fé, vamos dizer assim, primorosa, uma fé plena, eles não abandonaram a busca de conhecer cada vez mais, porque essa busca, ela praticamente não tem limite. A construção do conhecimento, ela praticamente não tem limite. E uma vez atingindo a sabedoria, também não se encerra, porque a evolução ela é quase infinita. Existem patamares evolutivos muito além daqueles que a nossa imaginação pode conceber. Ou seja, a evolução ela é quase infinita. Então a fé, ela te dá esse combustível para estruturar cada vez mais dentro de você recursos psíquicos através da sua intelectualidade, que vai te proporcionar cada vez mais segurança dentro daquilo que já despertou dentro de você. Ou seja, a fé. Um outro ponto desencadeado pela fé, que a gente pode considerar aqui na noite de hoje, é a fé que a gente já citou anteriormente, que é a fé das obras de caridade, a fé do trabalho voluntário. Porque muitas vezes, quando nós adentramos um campo de conhecimento novo, que mexe com as nossas estruturas íntimas, a nossa inquietação é tanta que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, logo, eu busco me filiar a determinado trabalho voluntário, porque aquele trabalho voluntário, dentro das informações que eu já tenho, vai me ajudar a me sentir bem, de acordo com aquilo que eu já tenho de informação, a respeito dessas novas realidades que esse conhecimento novo me proporcionou, me permitiu enxergar. Então, para que eu possa ter mais sossego dentro das informações que eu já adquiri, informações novas, eu busco algum trabalho que me permita estar mais em paz com a minha consciência. E aí eu vou ajudar a fazer cesta básica, e aí eu vou ajudar num trabalho de passe, por exemplo, numa casa espírita, se for o caso.
E aí eu vou ajudar no atendimento fraterno, e aí eu vou ajudar fazendo visita a famílias carentes, porque o meu conhecimento já me pede alguma coisa, para além da minha vida banal. Para além da minha vida banal. Então, isso que a gente aponta como sendo uma ferramenta de alívio para aquele que já se desassossegou diante das informações que recebeu, é um dos aspectos desencadeados pela fé que começou a brotar na sua intimidade, na nossa intimidade. Então, existem esses trabalhos voluntários que são um resultado da fé também. Ou seja, a gente já falou 2 caminhos desencadeados pela fé. O caminho do incentivo de buscar cada vez mais o conhecimento e o caminho de poder fazer alguma coisa para os meus semelhantes, de forma que eu me sinta mais aliviado com a minha própria consciência, pelo número de informações que eu já adquiri. Então, esse é um outro caminho desencadeado pela fé. Existe um terceiro caminho. O terceiro caminho, ele não corresponde mais ao mundo externo, mas ele corresponde ao mundo interno. Ou seja, a fé como sendo um elemento proporcionador de reforma íntima. Porque um trabalho voluntário, ele não necessariamente vai corresponder a uma mudança de atitude íntima, se eu não me deixar preencher pelo aquele bem que eu estou fazendo para terceiros. Ou seja, eu posso distribuir 1 milhão de cesta básica e aquele trabalho que eu fiz não me contaminar, no sentido de me tornar uma pessoa melhor. E aí as minhas ações, elas vão cair no sentido de uma ação automática. Aí eu começo a fazer ações automáticas, automatizadas. E aí está um perigo verdadeiramente significativo para todos nós. Por quê? Porque é aquele bem que você faz e você se torna impenetrável para a contaminação, vamos dizer assim, para o preenchimento daquele bem que você está fazendo. Porque todo bem que a gente faz para o outro tem um grande propósito, além do bem de fato que a gente está fazendo para alguém, nos tornar pessoas boas. Então, se eu me bloqueio a esse processo de doação e renovação, a minha atitude de renovação, ela passa a ser uma atitude automática, porque ela não representa necessariamente uma transformação do indivíduo. E aí é preciso a gente estabelecer uma diferença entre 2 coisas fundamentais: mérito e iluminação espiritual. Porque as nossas ações, eu falei aqui brincando, de 1 milhão de cesta básica que eu distribuí para os outros. Isso não deixa de gerar um mérito para mim. Correto? Não deixa de gerar um mérito para mim. Todavia, eu não vou conseguir receber os frutos desse mérito se eu não tiver iluminação espiritual suficiente para poder dar acesso aos benefícios que esse mérito tem para me oferecer. Eu sei que pode estar difícil de compreender e eu vou dar um exemplo para ilustrar bem. André Luiz, quem já leu o livro Nosso Lar, por favor, levante a mão, ouviu o filme? Beleza, então, grande maioria aqui já leu e já viu o filme. André Luiz, quando ele desencarnou, quando ele morreu, ele foi para uma região difícil. Todo mundo aqui sabe disso. Ele foi para uma região de trevas, Mas o que acontece? André Luiz, por mais que ele tivesse ido para uma região inferior, no mundo espiritual, após a sua morte, após a sua desencarnação, ele tinha mérito espiritual. Aí a gente vai perguntar, como assim? O camarada desencarna com mérito espiritual e ele vai para uma região difícil? Sim. E por que ele tinha mérito espiritual? Porque o auxílio,
ele estava sendo prestado para ele constantemente naquelas regiões inferiores, mas ele não tinha a percepção para poder dar acesso a esse auxílio que o acompanhou durante os quase 9 anos que ele permaneceu naquela região. Ou seja, os benfeitores espirituais estavam cercando ele, justamente pelo mérito que ele tinha, só que ele estava mergulhado num grau de perturbação tão grande que ele não conseguia dar acesso àquele benefício que ele era merecedor. Então é a mesma coisa de uma pessoa que é boa, só que ela está descontrolada e você tenta aconselhar. Dependendo do nível de descontrole dessa pessoa, dificilmente ela vai ouvir o que você está querendo falar para ela. Ela vai permanecer descontrolada, porque ela meio que se fechou psiquicamente a qualquer tipo de auxílio, por mais que ela seja uma pessoa boa. Por mais que ela seja uma pessoa boa. Então André Luiz foi dessa forma. Ele tinha mérito espiritual, só que psiquicamente ele estava fechado. Ele não conseguia receber, ele não conseguia ter luz interior suficiente para receber os benefícios do seu mérito. Então, compreende a diferença? E um dos méritos de André Luiz, ele estava assentado em uma senhora que ele tinha atendido de graça. Ele costumava atender de graça, parece que me atendeu uma vez, se eu não me engano, porque ele era médico, né? Então ele atendeu essa senhora de graça uma vez, num clima de má vontade ainda, é aquele bem que você faz para se ver livre, sabe? Quando tem uma pessoa te incomodando, aí você fala, não, dá logo, aí toma, vai embora. Ele fez o bem nesse clima. Ele fez o bem com esse sentimento. O bem que você faz, assim, deixa eu me livrar logo dessa encheção aqui, né? Aí você faz o bem e a pessoa vai embora logo. Então, quer dizer, é um bem fruto do egoísmo, porque é um bem que visa o seu bem-estar. Correto? Quando a gente faz um bem para se ver livre, esse bem é fruto do nosso egoísmo. Por quê? Porque aquele bem não é uma busca do bem em si, mas é uma busca do meu conforto, no meu bem-estar. Então eu fiz o bem, né? Só que o ato em si, ele tem um mérito por si mesmo. Ele tem um mérito por si mesmo. Só que nem sempre a gente tem luz suficiente para receber os benefícios desse mérito. Foi o caso de André Luiz. Porque essa senhora que ele atendeu na base da má vontade, nunca esqueceu dele. E sempre orou por ele no mundo espiritual. E a gente sabe que predominantemente a lei do mérito, ela se efetiva na vida de nós, de todos nós, através da simpatia que a gente fomenta e que a gente desperta nos corações que convivem conosco. A lei do mérito, ela se estabelece predominantemente através da simpatia que as pessoas nutrem por mim. É assim que se estabelece a lei do mérito. Só que nem sempre essas pessoas, esses espíritos simpáticos a mim, conseguem me ajudar, porque eu estou fechado ao auxílio deles. Então é preciso estabelecer uma divisão muito clara entre mérito e iluminação espiritual. Essa iluminação espiritual vai depender da reforma íntima. Aí já não é mais as obras que a gente faz para fora, mas é as obras que a gente faz para dentro. Porque existem 2 tipos de obras. Quando o apóstolo Paulo fala fé e obra, existe a obra exterior e a obra interior. Obra exterior, a gente já disse aqui o que se trata. Mas a obra interior é aquilo que nasce da nossa transformação interior. Então isso é muito válido para que a gente possa compreender que a última instância da fé, no sentido daquilo que é mais importante, no sentido de um resultado da fé, é a reforma íntima. É até que ponto a fé que você cultiva é capaz de transformar a sua vida. E como é que a gente adquire iluminação espiritual? A gente adquire iluminação espiritual através
da nossa convivência, do nosso dia a dia. Porque os trabalhos voluntários que a gente faz, os trabalhos beneficentes que a gente faz, a chamada beneficência, elas são trabalhos, são atividades que ocupam períodos muito pequenos da nossa vida. Então a gente vem, faz um trabalho de assistência social, e aquilo é feito uma vez por semana durante 2, 3 horas. Só que o que acontece? A reforma íntima, ela precisa acontecer dentro de você 24 horas do seu dia, e ela vai depender muito das relações que você estabelece em outros meios, para além daquele meio da sua atividade voluntária, da sua atividade beneficente. E aí é que está o nosso grande desafio. Porque espiritualidade é uma coisa que não necessariamente a gente adquire com o espiritismo. Religiosidade é uma coisa que não necessariamente a gente adquire com a religião, mas deveria adquirir, porque a grande proposta do espiritismo é fomentar espiritualidade. A grande proposta da religião é fomentar religiosidade. A religiosidade e a espiritualidade já é um sentimento, e não mais um culto exterior, mas é um sentimento daquele que deixou se renovar pelas informações que adquiriu naquele processo educativo que representa para nós essas escolas da fé. Então, essa espiritualidade a gente adquire muito mais no esforço de colocar um filho para dormir, por exemplo, do que num grande congresso de saúde e espiritualidade com os maiores nomes do espiritismo no Brasil. A gente adquire muito mais espiritualidade, muitas vezes lavando uma louça dentro de casa, do que assistindo uma palestra espírita. A gente adquire muito mais espiritualidade no trânsito de Divinópolis, aí, em horário de pico, do que tomando um passo na casa espírita. A gente tem a possibilidade de adquirir espiritualidade. A gente tem muito mais possibilidade de adquirir espiritualidade convivendo com um familiar de difícil convivência, de difícil trato, do que conversando uma conversa edificante com alguém num corredor de uma casa espírita ou num atendimento fraterno. Percebe a diferença? Porque ser da paz dentro de um ambiente favorável ao cultivo da paz não tem mérito nenhum. Tratar bem pessoas que nos tratam bem e com gentileza não tem mérito nenhum. Você ser uma pessoa tranquila, num clima de tranquilidade, não tem mérito nenhum. Quando Jesus ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensas tereis? Os fariseus assim também não o fazem? Fariseu era o povo mais hipócrita da época. Mais hipócrita da época. É aqueles que pregavam uma coisa e faziam outra. Até esses eram capazes de amar aqueles que amavam a eles. Ou seja, é muito fácil. Agora, o cristianismo ele vem romper com essa comodidade que é uma tendência natural de todos nós, buscar o conforto, buscar a comodidade. Então a fé que não te incomoda, talvez ela não esteja fazendo efeito na sua vida. E aí é que está um ponto fundamental. Se aquilo que a gente está aprendendo no sentido da nossa fé não está gerando em nós uma espécie de desconforto, a gente precisa ligar as antenas e perceber se realmente está tudo certo. Ou então nós somos pessoas perfeitas. Eu acho que não é o caso. Eu acho que todos nós temos algo a melhorar.
né? Então, se nós não estivermos incomodados em alguma medida, não nos sentirmos incomodados em alguma medida com as informações que a gente adquire, algum problema a gente tem. Ou a gente não está levando com seriedade, sabe? Ou a gente não está entendendo nada. Porque Jesus, no Evangelho de Mateus, ele tem uma passagem muito interessante que a gente costuma citar nas nossas palestras. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra, mas eu vim trazer a espada. Não cuideis que eu vim trazer a paz, mas eu vim atear fogo sobre a terra, e eu quero mais é que esse fogo se espalhe. Aí você fala assim, não, mas como que Jesus fala uma coisa dessa? Não veio trazer a paz, veio trazer a espada? Ele veio tocar fogo na terra, né? A princípio parece contraditório com as falas de Jesus. Só que Jesus estava falando da espada como sendo aquele símbolo do combate interior, do combate voltado para dentro, né? Então, essa é a proposta do cristianismo. Começar a, de certa forma, gerar um desconforto, não aquele desconforto fomentador de culpa cristalizadora, porque aí é um extremo também, mas aquele desconforto capaz de te fazer refletir sobre determinada ação que você teve num dia que você acordou mal-humorado e que você chega no final do dia, reflete, pondera, para pensar, para que aquela atitude sua não se repita no dia seguinte. Ou seja, no final do dia você teve um desconforto com as suas atividades naquele dia. Então, esse desconforto, que significa um convite à revisão de comportamento, ele é salutar. Ele é muito bom para nós, né? Então, esse desconforto, ele é um dos resultados daquele que a fé já começou a gerar alguma espécie de transformação, já começou a gerar alguma espécie de mudança interior. Então, essa é uma introdução que a gente fez aqui para poder ler a mensagem. Eu até vou ler, porque depois, senão a gente nem lê a mensagem, fica aqui. Gostar de falar é uma coisa terrível, né? A gente vai falando, aí quando olha para o relógio já passou 40 minutos e a gente ainda nem leu. Eu vou ler aqui para a gente poder mergulhar no pensamento de Emmanuel, porque esse é o propósito nosso aqui na noite de hoje. E ele comenta justamente uma passagem do Evangelho de Tiago, no capítulo 2, versículo 17, em que diz assim: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E aí Emmanuel comenta essa passagem do Evangelho. Aliás, gente, só abrindo um parênteses aqui, Emmanuel foi um espírito que se comunicou através da mediunidade do Chico Xavier, que ele conseguiu o prodígio de comentar todos os versículos do Novo Testamento. Todos os versículos do Novo Testamento. Então, para aqueles que pretendem estudar o Novo Testamento, as obras de Emmanuel representam um apoio aí fundamental, para poder compreender textos que muitas vezes nos parecerão enigmáticos, pelo menos para mim, né? Sem esse suporte de uma interpretação daqueles que já elaboraram melhor um pensamento hermenêutico na interpretação do Evangelho. Então, Emmanuel, nos seus livros, esse livro aqui, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, o Livro da Esperança, são todos eles Ceifa de Luz, são todos livros que nos dão suporte para compreender o Novo Testamento. O Antigo Testamento, eu particularmente nem me arrisco a mergulhar lá. Mas o Novo Testamento, como é Jesus, aí sim me interessa. Agora, o Antigo Testamento é preciso um pouco mais de cuidado, um pouco mais de estudo. E a gente, quando começa a estudar, estabelece algumas prioridades.
E o Antigo Testamento não está nessas prioridades, mas o Novo sim. O Novo é fundamental. Aliás, eu até recomendo para as pessoas começar pelo Novo Testamento, se tiver interesse em ler a Bíblia, e compreender bem o Novo Testamento para depois para o Velho. Porque Jesus, ele vai te ajudar na interpretação do Antigo Testamento. Jesus é a chave para interpretar. Às vezes você começa pelo Antigo Testamento, você já chega no Novo misturando as ideias. Agora, quando você parte de Jesus, você consegue olhar para o Antigo Testamento com um olhar mais profundo, dentro de contextos históricos e tudo mais, e do que representou a vinda de Jesus, marcando um salto na evolução diante daquele conteúdo do Antigo Testamento. Então, é um conselho que a gente dá. Aí Emmanuel comenta o seguinte: imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração do céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxada ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para atender à morte do mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Então aqui Emmanuel nos fala uma coisa fundamental, né? Que adianta a gente ter dentro de um templo religioso vastos momentos de adoração, sendo que o mundo está lotado de necessidades. A própria religião, nesse sentido, representa uma contradição. Então, muitas vezes a gente vê determinados países da África em que crianças morrem de fome e igrejas edificadas à base de ouro. Não é interessante a gente pensar nisso? Uma igreja cuja parede é de ouro, sem aqui fazer crítica, não é uma crítica, mas é só para a gente poder refletir sobre uma contradição, né? Uma igreja levantada sobre uma estrutura de ouro, nas suas paredes, os seus tijolos todos de ouro, enquanto pessoas morrendo de fome. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque muitas vezes há o acúmulo de recursos materiais aqui que a gente está falando, em detrimento daqueles que falta o básico, né? E isso proporcionado pela própria religião. Então aqui, Emmanuel está apontando justamente esse problema para nós. Discursos admiráveis, orações primorosas, louvores e cânticos, mas por fora o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinzas. Então ele está falando dessa contradição entre aquele que cultiva uma fé no campo da superfície, aquela fé que não transformou o indivíduo, para que ele possa fazer alguma coisa a partir dela. E aí ele continua assim: não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião que te afeiçoas. Então, não vamos imaginar que a gente está em perfeita sintonia com Deus pelo fato da gente estar num culto religioso. É revolucionária essa fala de Emmanuel aqui. Porque geralmente a gente pensa assim: agora eu vou lá porque esse é o meu momento com Deus, né? Esse é o meu momento com Deus. Só que isso não representa um momento com Deus, porque o momento com Deus, ele vai representar muito mais, né, aquilo que você faz para fora daqui
do que esse rápido momento que a gente passa aqui dentro. Então é uma contradição sem tamanho. A gente precisa abolir esse pensamento de uma vez por todas, né? Porque, como eu disse a princípio, ser generoso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Ser bom aqui é a coisa mais fácil do mundo. O desafio nosso é lá fora. Esses momentos, eu sempre costumo dizer o seguinte: esses momentos que a gente se encontra aqui, ou em outros núcleos religiosos, representam um combustível que a gente precisa para lidar com os nossos verdadeiros desafios que estão lá fora. Então, aqui a gente vem, se reabastece e sai daqui com um tanque cheio. É isso. É uma boa imagem para a gente poder criar. A gente entra, abastece, enche o tanque e vai gastar a gasolina, não rodando em volta do posto de gasolina, mas seguindo o nosso destino, fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Então, esses momentos aqui representam, de certa forma, o passe que a gente toma, a água fluidificada que a gente toma, a palestra, a leitura, representa combustível para que a gente possa ter força para lidar com os nossos verdadeiros desafios. Então, Emmanuel prossegue da seguinte forma: conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Chico Xavier, nesse sentido, só para a gente poder retomar um pouquinho aquela referência que a gente fez com relação ao mérito, Chico Xavier tinha uma frase, né, e uma frase que ficou aí até hoje, que é uma frase que durante muito tempo eu não compreendi muito bem, mas que hoje eu entendo perfeitamente. Quando ele fala assim: o bem que a gente faz em algum lugar vai ser o nosso advogado em toda parte. Ou seja, por que ele está falando que o bem que a gente faz em algum lugar vai ser o nosso advogado em toda parte? Porque geralmente aquele bem que a gente faz estabelece uma rede de simpatias pelo ato generoso que a gente prestou para um semelhante. Às vezes, a pleiade de espíritos desencarnados que querem o bem daquela pessoa que foi beneficiada por você, vai ser grato à sua atitude em relação a ela. E essa gratidão vai se refletir em algum momento de necessidade que você tenha e interferência em seu favor. Aí também a lei do mérito se estabelece. Então, imagine você se uma pessoa te beneficiou muito e que você é muito grata por essa pessoa. Se essa pessoa se encontrar num momento de dificuldade e você tiver a condição de interferir, se você não for uma pessoa ingrata, você vai interferir em função daquela pessoa. Então, é mais ou menos assim: a simpatia que a gente gera nos corações estabelece uma lei do retorno, à semelhança de um advogado que vai advogar por você, caso você tenha algum problema na sua trajetória espiritual. Tem até uma historinha, a gente gosta de ilustrar com alguma historinha que nos ajude a pensar, que tinha um empresário, dono de um frigorífico, que ele costumava ser muito gentil com seus funcionários, ajudava nas suas mais diferentes necessidades, e além de ajudar materialmente, era aquela pessoa que também proporcionava um conforto afetivo para aquelas pessoas ali. E teve uma oportunidade em que ele foi conferir uma mercadoria na câmara fria. Já tinha se esgotado o expediente, todos os seus funcionários já tinham ido embora, e ele entrou na câmara fria para poder conferir uma mercadoria que tinha chegado, e a porta se trancou pelo lado de fora. Final de expediente, todos os funcionários indo embora, a porta travou com ele dentro da câmara fria. Ou seja, no outro dia, quando fosse novo expediente, quando eles abrissem a porta ali, ele estaria congelado, ele estaria morto ali dentro. E aí, para sua surpresa, o funcionário que fazia a segurança do estabelecimento à noite
abriu a porta da câmara fria e chamou o nome dele. E aí ele ficou muito feliz, assim, mas a felicidade dele era um misto de felicidade e perplexidade, porque não era hábito daquele funcionário abrir a porta da câmara fria, porque ele era responsável pela vigília do ambiente, por fazer a segurança do ambiente, e não entrar na câmara fria. Como que ele abriu a porta e chamou o nome dele? E aí ele perguntou, mas vem cá, por que você abriu aqui a porta e me chamou aqui? E aí ele disse uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou assim, porque toda vez antes do senhor ir embora, o senhor passa lá onde eu estou, me deseja boa noite e me deseja também uma boa noite de trabalho aqui. E hoje, como você não passou para me desejar uma noite boa de trabalho aqui, e se despedir de mim como o senhor faz todo dia, eu achei que tivesse alguma coisa errada. E eu vim aqui conferir se realmente tinha alguma coisa errada. Está vendo? Às vezes, pequeno gesto de gentileza vai fazer com que um benefício retorne para nós de uma maneira imediata. O André Luiz, no livro Sinal Verde, ele diz que a caridade, a verdadeira caridade, ela começa pelos pequenos gestos. Às vezes a gente acha que caridade é virar Francisco de Assis da noite para o dia, né? Fazer grandes obras, mas se a gente consegue mudar o nosso pequeno comportamento, assim, humildinho no dia a dia, no sentido assim de um sorriso, de ser gentil, de ser educado, isso aí já vai ser o início desse bem maior que um dia vai fazer parte da nossa intimidade, mas que vai ter que começar necessariamente pelas pequenas coisas. Então, quer dizer, a gente tem um pensamento equivocado até nisso, porque a gente acha que caridade são vastas obras de caridade que a gente pode perceber, mas não, a caridade ela se traduz através de pequenos atos de gentileza, de educação, que tem um efeito, no sentido de um retorno benéfico para nós, quase que imediato, justamente pela essa simpatia que esses pequenos hábitos são capazes de proporcionar. Então é interessante a gente poder refletir nisso, porque a gente para de criar grandes expectativas e começa por onde tem que começar. E começa por onde a gente pode começar e deve começar. Né? Sem querer, como dizia um conhecido meu, Ives, eu gostaria muito de fazer o bem, mas sou muito limitado, até que se Deus me ajudasse a ganhar na Mega Sena, eu abri uns 15 centros espírita, né? Falando comigo dessa forma. Quer dizer, é uma compreensão totalmente equivocada. Você quer ver que a pessoa está cega? Ela achar que ela precisa receber um grande benefício para ela começar a fazer. Está cega. Né? Está cega. Às vezes a gente chega no centro com esse tipo de cegueira. Não, eu preciso resolver o meu problema primeiro, e aí depois que tiver tudo bem, aí eu penso em fazer alguma coisa. Sem compreender que o fazer alguma coisa já é parte da solução do seu problema. É que está o erro. É aí que está o erro que a gente precisa compreender. Ou seja, o trabalho é um grande diluidor de dificuldade. O trabalho é um grande diluidor de dificuldade. As obras, a partir dessa fé que a gente busca, elas são fundamentais para a nossa cura espiritual. Porque vai fazendo com que os nossos problemas, eles sejam minimizados em função dos grandes problemas que a gente vai percebendo quando a gente se propõe a fazer o bem. Às vezes eu me deparo com um problema tão grande nesse meu ato de fazer o bem, que eu olho para mim e eu sinto vergonha de me entristecer tanto com um probleminha desse tamanho, que eu estou dando uma dimensão extraordinária na minha vida, perante aquele problema que eu me deparei, muito mais grandioso do que os problemas que eu estou atravessando, só que a gente é egoísta. E a gente nós costumamos a nos colocar como os maiores sofredores do universo.
Quer dizer, não. Até nisso a gente disputa, né? Não, meu problema é o meu problema e tal, né? E cultiva aquilo e se coloca no centro ali, como o maior sofredor do universo. Quer dizer, o egoísmo ele não se apresenta somente na abundância, quando a gente se esquece dos outros. O egoísmo ele também se apresenta na escassez, quando a gente se esquece também dos outros, mas por outras razões. Porque a gente passa a dar muita atenção ao nosso problema, sem reconhecer que existem problemas muito maiores do que os nossos, inimagináveis por nós. Inimagináveis por nós. E a pessoa muitas vezes está naquele problema e vivendo bem, e se superando, e lutando, e buscando crescer, e eu aqui abatido. E eu aqui me considerando impossibilitado de fazer o mínimo para poder me levantar da minha atual situação. Então, essa é uma questão muito importante para a gente poder refletir. E vamos encerrar aqui, pessoal. E aí ele continua assim, para a gente poder concluir. Elevação espiritual é também dever a servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que a fé e obra se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu às esferas dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Então, muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe.